Há menos de um ano atrás eu perguntava por que Junji Ito não era uma febre editorial no Brasil. Parece que isso agora mudou. Tá saindo Tomie, tá saindo Guiô, que inclusive eu já comentei aqui, vou deixar nos cards, saiu Uzumaki, saiu Fragmentos do Horror, e por causa disso eu vou comentar um mangá que você já estava me pedindo faz um tempo, que é Frankenstein, de Mary Shelley, adaptado por Junji Ito. Esse mangá aqui foi lançado originalmente no Japão em 1999 e saiu nos Estados Unidos pela Viz. Mas antes de eu falar qual é a diferença, porque assim que eu mostrar vocês vão sacar, eu queria dar uma breve contextualizada sobre as adaptações de Frankenstein e para que vocês aí entendam por que o Junji Ito consegue aqui chegar e fazer uma coisa diferente. No Ocidente, geralmente as adaptações de Frankenstein são de linhagem romântica. Isso quer dizer o quê? Tendem a sempre enfatizar a plasticidade do monstro, a plasticidade de todos os elementos de horror que compõem a história de Frankenstein. Então vocês podem olhar, por exemplo, na adaptação cinematográfica dos anos 30, né, interpretada já icônica pelo Boris Karloff. Então por mais que possa ser horrível, né, assim, se frise o horror, mas é um horror belo, é um horror que carrega todo um efeito de luz e sombra. As coisas são feitas para, mesmo quando horríveis, serem plasticamente bonitas. O mesmo pode ser dito até de uma edição ilustrada que tem do Frankenstein da Mary Shelley, que é belíssima, do Bernie Wrightson. Inclusive já falei do Bernie Wrightson aqui no canal, vou também deixar nos cards. E ele fez ilustrações que são realmente assim, de cair o queixo do Frankenstein. Mas de novo são, até porque era o que o Bernie Wrightson sabia fazer, são de novo ressaltando esse aspecto plástico, né? Como o Junji Ito não vai nesse caminho, inclusive não é a praia dele, não é sequer a tradição na qual ele está afiliado, ele, quando vai adaptar Frankenstein, o que ele faz? Ele não mexe no enredo. Pelo contrário, é uma adaptação bastante fiel. Eu li Frankenstein faz muito tempo, então para conseguir dizer para você se está 100% fiel e tal, eu não consigo, não lembro. Mas até onde eu consigo lembrar, está realmente muito fiel. A diferença está simplesmente em não adaptar de maneira romântica. Então, o que ele vai fazer? Pois bem, ele vai adaptar fazendo o que ele sabe fazer de melhor, que é, bom, se é uma história que traz uma série de elementos horríveis, então o horror aqui estará expresso. Então notem como o monstro se torna realmente algo monstruoso, né? Coisas tão, vamos dizer, simples, como por exemplo o sorriso do monstro de Frankenstein, ele passa a ser desconfortável. Os olhos, aqui é o olho, aqui é a noiva de Frankenstein, o olho, esse olho de cadáver, é uma coisa que eu já, até mesmo o gestual dos monstros, né? Uma coisa que eu já comentei aqui quando eu fui falar de Guiô é que tudo que o Junji Ito faz é um tanto à la Uzumaki, no sentido de ele sempre trabalha com narrativas espiraladas, ou seja, tudo que ele faz é como se fosse uma espécie de escada caracol em direção ao inferno, né? Sempre há uma ascensão e uma projeção, ou seja, algo que começa pontualmente vai ganhando escala. E também alguma coisa que é perturbador, mas é perturbador num sentido pequeno, vai perturbando cada vez mais, e esse horror vai se tornando sempre mais e mais expresso. Por isso, coisas que inclusive a gente se acostumou na história de Frankenstein, elementos que são até banais, como por exemplo essa coisa tão simples de você recolher cadáveres e sair costurando eles, que é uma coisa que o Frankenstein faz e tudo mais, aqui o Junji Ito consegue fazer com que isso volte a ser profundamente perturbador, né? Ou seja, a gente vê pessoas retalhadas, pedaços de corpo e tudo mais. Isso volta a causar um grande desconforto, né? Até porque como eles são costurados, eles não são anatomicamente iguais a nós,
né? Então, assim, não se trata, como eu disse para vocês, como é que costumam ser essas adaptações ocidentais, de você olhar para isso e admirar em termos técnicos. Olha que interessante, como é bonita a maquiagem do Boris Karloff. Não, se trata de tu olhar para isso e dizer assim, cara, que grotesco, que horror, sabe? Assim, como é que esses caras, como é que né, assim, isso que eu falei da espiral inferno, né? Como é que isso é possível? Como é que essa dimensão do horror é suportável, né? E ela é suportável, né? O que ela caminha em direção ao insuportável, né? E quando o insuportável chega, a história acaba. É isso que o Junji Ito faz e é isso que ele faz muito bem. Só que Frankenstein ocupa metade dessa edição que dá nome a ela. A outra metade, e geralmente essas edições aqui que estão saindo no Brasil estão respeitando essas edições gringas, então vale a pena comentar a outra metade. E o que tem na outra metade? Ela tem quase que toda, tirando uma historinha outra curtinha, tem quase que toda a história do Oshikiri. Oshikiri é um menino, esse menino aqui que vocês estão vendo, que está isolado na casa, em casa, os pais viajaram, eles até aparecem depois no finalzinho da história, mas ele está isolado, isso em época de pandemia se torna quase que, né, assim, é quase gatilho falar isso, né? Ele está sozinho em casa e tal, ele só vai para a escola e volta, é um menino um tanto solitário, melancólico, e aí ele descobre que a casa dele ali tem algum lance que ela serve de portal, de contato com o mundo, ou mundos paralelos. E aí, bom, aí o Junji Ito se diverte, porque são vários episódios, e cada episódio, esse mundo paralelo se insinua de alguma forma. Desde maneiras muito grotescas, de pessoas atravessadas em muros, um pedaço aqui, outro pedaço lá, porque no mundo paralelo uma parede não está no lugar, uma porta não está no lugar, então as pessoas acabam sendo retalhadas, cortadas, despedaçadas, até simplesmente você descobrir que do outro lado existe uma versão sua, que é um psicopata. A imagem que mais me marcou foi quando o Oshikiri ele estava em casa com uns amigos, só ele, né, os pais nunca estão juntos, e aí eles escutam um barulho de noite e tal no pátio, aí eles vão olhar e o Oshikiri se vê, né, vê uma versão sua no pátio enterrando esses mesmos amigos mortos, e os amigos também se veem mortos ali. Então a situação é muito desconfortável. E aí depois que ele vê essa versão dele maligna, essa versão olha para cima e começa a rir. Apontando para eles. Geralmente cada um que lê Junji Ito lembra de algum momento que é mais desconfortável do que outro. Mas o bacana é isso, é saber trabalhar com esse desconforto. A história, obviamente, como todas as histórias, como eu acabei de falar, ela vai ganhando uma dimensão e aos poucos essa casa vai sendo o terreno de coisas mais e mais horríveis, envolvendo todo tipo de absurdos relacionados a mundos paralelos. Ela é bacana, não está longe de ser uma das melhores histórias do Junji Ito, mas é gostoso como ele pega um mesmo motivo e vai retrabalhando e conseguindo com isso não talvez dar uma conclusão, mas mostrar que um mesmo tema pode render diferentes episódios e todos eles muito legais. Bem, gente, não teria muito mais do que falar a não ser isso. Torcer que essa edição saia no Brasil. Afinal, Junji Ito dificilmente erra, e mesmo quando erra, no mínimo só bom. Nunca li nada dele que fosse ruim. Então, fica aqui a torcida para que tenhamos, e eu acho que é uma questão de tempo que vamos ter aqui, Frankenstein de Junji Ito. Tá certo? É isso. Se inscreva, compartilhe, segue a gente também lá no Instagram, @criançasarjeta. Valeu!